Shalom, povo de Deus! Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Todos bem? Pessoal que virou a noite, orando em vigília. Pessoal passou aos pés do Senhor. Toda noite, madrugada, encerrou-se com um café da manhã delicioso. Eu sei que muita gente deve estar dormindo aí, Rafa. Esse pastoreio aí, talvez, tá o pessoal ainda dormindo por causa da nossa vigília. Mas é bom porque fica gravado e aí depois o pessoal pode estar olhando o nosso pastoreio. Estamos terminando o livro de Isaías e a proposta é ler toda a Bíblia. Então, esse momento é um momento maravilhoso. Chame quem você puder chamar, preste atenção aí no que vai ser falado, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer isso um momento de culto dentro da sua casa, um momento de culto dentro do seu escritório, no seu carro, né? Afinal de contas, a gente vai estar louvando, orando, lendo a Bíblia. Que coisa boa, tá bom? Então, venha cantar conosco, vamos nos alegrar. Esse é um dia que o Senhor fez, regozijemos-nos nele. É isso que diz o Salmo. Vamos cantar então. O Senhor é elevado entre os louvores, e o povo que proclama o seu poder. Entre mãos que servem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és glória e honra, glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor. Procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és glória e honra, glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor. Que hino maravilhoso! Glória, honra, majestade, ele é digno de louvor, ele é digno de toda adoração. Que coisa maravilhosa!
tem é sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você viu o que é que Deus está falando para a gente? Toda vez que eu canto esse hino, eu fico assim. É que a gente é meio cara de pau mesmo, não aprende, né? Se acalmar. Precisa se acalmar. Fica na confiança, na dispensação do Senhor. Às vezes a gente fica nesse íntimo de querer resolver as coisas na própria mão, quando a própria palavra fala que a gente precisa descansar nele, porque é dele todo o trabalho. É dele o trabalho. E a gente só precisa muito trabalho, que aqui fala, Para descansar. exatamente nele. Rapaz, por isso que lá em Hebreus diz que esforcemos-nos para entrar no descanso de Deus. Ou seja, tem que fazer um esforço para descansar. É porque é um pouco teimoso, rapaz. Isso. E não quer descansar, meu irmão, descansa. Deus está trabalhando em prol da sua vida. E ele começa dizendo, não sei se você hoje está tendo que tomar decisões importantes. Né? Porque eu creio que esses hinos que o Rafa traz aqui, a gente não combina, como sempre eu falo. Então, Deus, ele está com a agenda prontinha. A mão dele está sempre se movendo aqui. Talvez você esteja hoje tomando uma decisão importante. E o hino falou assim, não temas quando você tiver que tomar decisão. Só precisa entregar tudo a ele e confiar de todo o coração. Olha que palavra maravilhosa. Então, que isso fique aí no seu coração. Ela é, Rafael. Deus fala. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando o teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és.
não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos estar agora orando. A gente cantou hinos aqui que exaltam o nome do Senhor e eu tenho certeza assim que falou muito aos nossos corações, né? Deus habita no meio dos louvores, foi o que a gente cantou no primeiro hino. O Senhor está entronizado no meio dos louvores. Mas os lábios que se abrem para dizer que Ele é Deus, da glória, da honra, majestade ao Senhor. Aí depois a gente viu que não precisa ter peso nenhum, é lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele é um Deus incomparável. Não habita mais em tenda, como Ele falou ali para a mulher samaritana, não é ali naquele monte, nem em outro canto. Ele habita no meio do povo que o adora em espírito de verdade. Ele está dentro de nós. Então isso é maravilhoso, esse Deus incomparável. E é a esse Deus incomparável, Rafael, que a gente vai orar agora. Esse Deus que diz assim, olha, lancando sobre Ele todas as vossas ansiedades, Ele tem cuidado da gente. Então, vamos orar agora. Qual é a ansiedade que você tem, meu irmão, minha irmã? O que é que está lhe incomodando? O que é que está tirando o seu sono, a sua paz? Que tal você agora confiar que esse Deus incomparável que está dizendo para você, olha, o seu trabalho é só confiar em mim. Que tal a gente orar, né? É o país que está lhe preocupando? Vamos orar pelo país. Família, está com problema na família? Vamos orar pela família. Ah, eu estou desempregado, estou aqui no hospital, Rafa. Rapaz, vamos orar pelos enfermos. A gente vai orar para que Deus esteja abençoando a sua igreja, a igreja do Senhor, né? Essa igreja invisível. Mas a igreja visível, Igreja Presbiteriana das Graças, tem sido uma bênção. A gente estava falando na vigília que aconteceu ontem para hoje, né? Que coisa maravilhosa. O povo de Deus querendo buscar a face do Senhor, né? Então, vamos continuar orando, né? A gente vai continuar orando. Vai orar com você. Ore para Ele, para Deus, onde você estiver aí. Começa por aqueles pedidos permanentes de oração. E depois a gente vai orar especificamente. Eu quero que você ore por Eduardo, amigão meu, tá? Fez uma cirurgia rápida, Eduardo, diretor do Agnes. Fez uma cirurgia rápida no pescoço, um nódulozinho. Já está em casa, graças a Deus, Eduardo, que o Senhor te abençoe e te guarde, está se recuperando. E vamos continuar orando, tá bom? Ah, Senhor Jesus, glórias ao teu nome, Pai. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Que momento maravilhoso de te prestar um culto, Senhor, de prestar louvores, Senhor, de poder descansar, como assim que acabamos de cantar, Senhor, descansar em Ti e crer, Senhor, que somente todo o trabalho é Teu. O nosso trabalho é descansar, Senhor, em Ti, Deus. Amém. Senhor, Deus, são tantos os pedidos que pedimos, Senhor, com relação à saúde, com relação à família, com relação ao nosso país, com relação à igreja, Deus.
Com relação às nossas famílias, Pai, a gente te roga, Pai, que quem sabe algum irmão esteja agora passando alguma necessidade, seja com relação a algum familiar seu em especial, por questões de saúde, Deus, como o André falou, questão do Eduardo, Senhor, que tu tome a frente ali da sua saúde, ajude na sua recuperação. Mas quem sabe algum outro irmão, Senhor, que esteja agora desenganado, Senhor, pelos médicos e esteja passando algum processo difícil com relação à saúde, esteja até afetando a sua própria família. Que tu possa estar ali, Senhor, como o Deus de providência, o Deus de cura, o Jeová Rafa. Amém. O Deus que cura, que chega ali, Senhor, com a paz, que chega com a solução do problema, Senhor, com relação à saúde. Deus, amém. Se algum parente teu, Senhor, se algum filho teu, se algum servo teu, se algum parente de família esteja passando por algum tipo de necessidade, por algum desemprego, por uma questão, Senhor, de recurso que esteja faltando, Deus, ajuda, Pai. Tu és o dono do ouro, da prata, de todos os recursos, Senhor, que tu possa estar ali suprindo a necessidade dos teus servos, Senhor. Que tu possa estar ali, Senhor, dando força, capacidade, meu Deus, que eles possam estar ali, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, seja onde for, levando a tua palavra, glorificando o teu nome e ajudando eles, Deus, ali naquele momento. Deus, entra com salvação nos lares, Deus. Senhor, que tu possa estar ali, Senhor, resgatando alguma alma que esteja perdida, alguma alma que esteja, Senhor, embaraçada, Senhor, nessas coisas do mundo, Senhor, nessas situações mundanas, nessas setas do maligno, correntes, meu Deus, que estão preparadas, meu Deus, para pegar essas pessoas. Deus, a tua palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é nas hostes celestiais, pobres também, que precisa te orar, Senhor. A nossa luta é espiritual, Senhor, que a gente te clama agora, Senhor, entra com providência, Pai, que tu possa estar ali resgatando almas para o teu. Deus, eu te peço também, Senhor, pela nossa nação, Senhor, pelo nosso país. Tu sabe tudo o que tem acontecido, Deus, é cada governante, é cada líder que tem tomado certo tipo de comportamento ou atitude, Deus, que é difícil, muito difícil, Deus, mas tu sabe de todas as coisas, assim como foi na história da Bíblia, Deus. Tantos governantes que ali passaram, como os até hoje, Deus, só chegam ali os que tu permite. Amém. Tudo que acontece é porque tu permite. Mas a gente te clama, Deus, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Ajuda essa situação econômica, situação de segurança, situação de saúde. Deus, as coisas erradas que tenham acontecido, Deus, que sejam afloradas, que mostrem, que as coisas sejam solucionadas, Deus. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, seja com a nossa igreja, te agradecendo, meu Deus, pela vigília. Que bênção, Pai. Amém. Que bênção, Senhor, a vigília. Senhor, que tu possa estar abençoando também agora, no próximo domingo, Senhor. No culto, Senhor, da Páscoa, meu Deus. No culto da ressurreição. Deus, eu te peço, meu Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos pastores, abençoe nossos líderes, nossos presbíteros, nossos diáconos, nossos líderes, nossos irmãos, todos os ministérios da nossa igreja, Pai amado, os campos missionários, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, seja conosco agora, Senhor, com o nosso irmão, presbítero, irmão André. Usa o Senhor com força, Senhor, usa, Senhor, ele poderosamente na tua palavra. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, você vai estar com a sua Bíblia aí aberta e a gente vai estar conversando, meditando aqui em Isaías capítulo 64. Então, abra aí, Isaías 64. É um texto bem rápido, e ele tem apenas 12 versículos, mas assim, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela é apta para fazer tanta coisa dentro da gente, então vale a pena você estar com seus ouvidos atentos, tá bom? Abra a sua Bíblia, Isaías 64. Como falei, estamos acabando aí o livro de Isaías, né? Que tem 66 capítulos só, e a gente vai ver. O capítulo 64, ele começa com uma manifestação, uma súplica, vamos dizer assim, do povo de Deus suplicando pela manifestação do Senhor, a manifestação de Deus sobre a vida deles. Então,
Eu quero que vocês estejam me acompanhando. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3, que retrata exatamente essa súplica pela manifestação do nosso Deus. Então, eu quero que você preste bem atenção ao que vai ser dito aqui, tá bom? Então, ele começa dizendo assim, é como se fosse até uma poesia, né? Querendo ou não, é uma poesia. Ah, se fendesses os céus e descesses. Ele está falando de Deus, está suplicando a Deus. Ah, se os montes tremessem na tua presença. Versículo 2. Como quando o fogo acende os gravetos, sabe? Fica estralando assim, o fogo acendendo os gravetos. E como quando faz ferver a água para fazer notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Aí ele fala no versículo 3, né? Quando fizesses coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Meus irmãos, vejam bem, vou parar aqui um pouquinho, né? Até o versículo 3. Como já falei, o povo de Deus está ansiando pela manifestação de vida, da manifestação nas suas vidas, né? Quando ele diz, esse parece que está saindo assim um suspiro assim, um anelo. Existem algumas propagandas antigas, eu me lembro, principalmente a propaganda da Colinos. Colinos, sabe? É uma coisa assim. Só que aquela ali é um ar de refrescor, né? De frescor, de se refazer. Não, aqui não. Aqui é um ar de, pelo amor de Deus. É um suspiro. Sabe aquele texto lá nos Salmos, quando diz assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Pronto. Esse ar que o profeta Isaías está fazendo aqui, esse anseio todo, é mais ou menos isso, sabe? É um anseio ali da alma, dizendo assim, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesses. Aqui a palavra está denotando um anseio, um grito, como eu falei, mas também está imaginando Deus fendendo o céu, meio que uma cena bem dramática, né? Que não exista mais, por favor, Deus, separação entre ti e nós. Fenda os céus, ou seja, não tenha mais separação entre a gente, por favor. Talvez eles estivessem orando, estivessem assim, sabe quando parece que a oração não passa do teto, parece que os céus estão de bronze, assim, de ferro, sabe, fechado. A súplica aqui do profeta é: fenda os céus, rasgue tudo, não haja barreiras entre nós. Será que essa poderia ser a sua súplica, meu irmão, minha irmã? Será que a sua alma está ansiando mesmo, sabe, desesperadamente suplicando por Deus? A palavra de Deus, ela nos dá uma notícia maravilhosa. Lá em Hebreus diz que existia realmente uma separação. Era um véu que separava a entrada no Santo dos Santos, a entrada para ter acesso à presença de Deus. Mas agora ele diz que foi rasgado. Então esse anseio que talvez você esteja tendo, assim como profeta, ansiando para que Deus fendesse o céu, rasgasse, entrasse, esse véu foi rasgado. Você e eu, nós temos a cara de pau, o desplante de poder entrar numa presença santíssima e falar com Ele. Ele já rompeu, sim, os céus e enviou seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei e para que nos desse a adoção de filhos. Então, tudo já foi feito. Isso aqui era uma súplica, algo que eles estavam almejando, mas talvez você esteja almejando algo que já aconteceu.
Então, ele está dizendo assim, não haja mais separação entre o divino e o humano. Então, ele começa a ter um anseio também pelas manifestações poderosas de Deus. Quando ele diz assim, ele está pintando mais ou menos o quadro, talvez ele ouvia os seus pais falando, quando ele descia lá no Monte Horebe para falar com Moisés, era como se fosse um glancor de trombetas, aquele som, um alarido grande, o monte parecia que estava fumegando. Muitas pessoas até alegam, muitos comentaristas, que era uma imagem de um vulcão, um monte entrando em erupção, porque ele diz assim, né? Quando arde os gravetos, é fogo, está dando um exemplo de fogo, e arde os gravetos, e ele diz que faz ferver a água, né? Que são as larvas dos vulcões quando caem, e as águas começam a ferver e tudo. Talvez seja isso. Mas Isaías está pintando uma imagem que é o seguinte, aquelas coisas tremendas que os olhos dos nossos pais viram, né? Aconteça de novo conosco. É lá como 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aqui está falando, né, não é do céu, como muitas vezes a gente pensa, é das manifestações, das revelações do Evangelho e da sua palavra, que foi a coisa mais maravilhosa. Então, tudo isso foi rompido, chegou até nós, e a gente fica olhando assim, olha, eu quero esse negócio, eu quero que algo aconteça, sabe lá quando Efésios capítulo 3, versículo 30 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Então ele diz assim, olha, eu quero essa manifestação na minha vida, eu quero essa manifestação poderosa, porque eu já fui testemunha de milagres, tanto na vida dos meus pais, no deserto, como ele resgatou ali do Egito, e tantas outras coisas assim. Então, os nossos olhos já viram isso, eu quero que se repita. É mais ou menos isso que está falando. Então, esse trecho aqui, meus irmãos, do versículo 1 ao 3, ele nos convida a nós refletirmos sobre a nossa própria busca com Deus. Muitas vezes em momentos de desespero, momentos de aflição, ou até mesmo momentos de anseio espiritual, as nossas almas também estão clamando por essas experiências extraordinárias, né? Ele está falando, sabe, esse fogo que parece que não queima mais dentro dos nossos corações. Ele diz assim, ó Deus, que não haja mais nenhum empecilho que rompa tudo, os céus, e o Senhor desça, e como diz o hino antigo, que dizia assim, ó, ah, meu Senhor, eu quero provar deste fogo que queima a tristeza, né? E acende a chama do teu grande amor. Então, os milagres, né? As manifestações miraculosas que eles estão pedindo aqui, né? Desse fogo que desce, queima os gravetos, se aquece, faz ferver a água, que Deus possa descer na sua vida e fazer aquecer o seu coração, que está frio, que não pulsa mais de amor pelo Altíssimo. Então, é um lembrete, tá? Esses 3 primeiros versículos, de como é que está a nossa vida de busca por Deus. Reflita sobre isso, então, meu irmão. Aí vem o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Olha que coisa linda. Isso é poético. Eu sempre falo que a poesia profética de Isaías, ela nos toca de uma forma tão profunda porque ela é poética, né? O pessoal fala que existem certas poesias na Bíblia, então Isaías é um, Oséias, então, outro profeta assim que exprimiu o amor de Deus assim por a gente, de uma forma tão maravilhosa, né? E também João, que ele diz que é um poeta, né, do Novo Testamento. Mas veja bem, ele chega aqui no versículo 4, começa a afirmação dizendo o seguinte, ó, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Você ouviu o que eu falei? Ou melhor, você ouviu o que Deus está falando aqui na sua palavra, através do profeta? Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, com os olhos se percebeu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
Você está esperando no Senhor? Essa aqui, meus irmãos, é uma declaração tão notável da singularidade de Deus, da disposição dele agir em seu benefício. E ele diz, um Deus que trabalha. Meus irmãos, Deus não está em silêncio, irmão. Talvez você, na sua angústia, esteja pensando assim, está tudo fechado, então rasga, fenda os céus, vem até mim, acenda aqui com fogo o meu coração. Ele está dizendo assim, deixa eu lembrar para você, que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, então desde a antiguidade, só para lembrar a você, nunca se percebeu, nunca se ouviu, nunca se viu, ele está trabalhando. Ele não está dizendo assim, um Deus que trabalhou por aqueles que nele esperam, não. Um Deus que trabalha, é presente indicativo, do presente mesmo, meu irmão, está acontecendo. Então, creia nesse negócio, mesmo diante da queda da humanidade, mesmo diante das nossas vaciladas e tropeços, não é um Deus que trabalhou, é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando o quê? Uma porta de emprego, salvação de um filho. Eu quero dizer para você, ele não trabalhou, ele está trabalhando. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, você só precisa esperar no Senhor. É somente dele todo o trabalho. Viu como os índices estão correlatos, mesmo sem a gente planejar? Então, busque com fé o Senhor, porque esse é o Deus. No versículo 5, ele começa a mostrar a triste realidade do pecado que afasta a mim e a você de Deus. A partir do versículo 5, ele começa a dizer aqui, olha pessoal, tu vens ao encontro daqueles que com alegria praticam a retidão, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, né? Eis que tirastes, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Ele começa a dizer assim, eu conheço a disposição de Deus em trabalhar para aqueles que temem a Ele. Eu conheço a disposição, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Mas Ele quer encontrar o seu povo em retidão. Ele quer encontrar o povo destacando as lembranças de que, olha, eu sei que Tu és um Deus santo, Tu és um Deus puro, e diante dos Teus olhos, para a gente só nos resta ficar vermelho de vergonha. Você já ficou vermelho de vergonha quando a coisa assim, você diz, meu Deus do céu, sabe quando o pessoal diz assim, eu só queria que a terra se abrisse e eu me escondesse? Pronto, é assim que nós nos vemos diante de Deus. E ele fala assim, como é que nós vamos ser salvos, né? A gente começa a olhar essa inadequação, incompetência de estar diante de um Deus santo. O versículo 6, ele meio que reforça mais ainda, como se fosse uma coisa desesperadora. Todas as suas boas obras. Mas eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu dou esmola para os pobres, eu sou um bom filho, eu sou uma boa mãe, eu pago meus impostos, ou como o pessoal fala no chavão, não mato, não roubo, não fumo. Sabe o que é que o Senhor está falando aqui? Isso desmorona toda a sua empáfia. Todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. Isso o profeta está reconhecendo vamos dizer assim, a impureza inerente da humanidade. O nosso pecado que eternamente nos rodeia, a nossa ineficácia de conseguir alguma coisa com as nossas próprias mãos. Então, essa é uma metáfora, né? Quando ele fala trapo de imundícia, muitas pessoas, muitos comentaristas falam que eram aquelas gases, aqueles panos que envolviam uma pessoa com lepra e depois ficavam purulentas. Outros dizem que naquela época não havia absorvente íntimos para as mulheres, né? Então elas usavam os panos e aí depois, aquele período dela,
ela jogava aquele... Pronto, é mais ou menos isso, essa imundícia que ele diz assim, olha, tudo que você acha que faz de bom, para Deus é mais ou menos esse trapo de imundícia. As nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Além de você murchar como uma folha, as suas iniquidades estão arrastando você para longe de Deus como um vento. Olha que desesperador. Aí, mesmo diante dessa consciência, que o profeta tem essa consciência, olha, tudo que eu faço, Senhor, diante da tua santidade, não é nada. Aí vem o versículo 7, aí ele dá uma pitadinha de esperança ali. Olha só, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O que é que esse verso está sugerindo? Esse versículo está sugerindo? Está sugerindo uma distância grande, né? A gente não tem disposição de buscar o Senhor, a gente não tem vontade de estar diante da presença de Deus, como nós estivemos agora, né? Na vigília, buscando o Senhor. Por que será que a turma não tem essa disposição? O povo de Israel está despertando para a necessidade de buscar a face de Deus, né? Lembra do versículo 1? Ele quer ter nenhum impedimento para ter esse acesso com Deus, que venha como um fogo, que ferva a água, aqueça esse coração como aqueceu e faz tirlintar os gravetos com fogo. Então, meus irmãos, o povo de Israel está despertando para buscar, porque ele vê que não tem mais saída, né? As justiças são trapos, todas as suas boas obras não servem de nada, murcha tudo como uma folha, as nossas iniquidades é como um vento que nos afasta mais ainda de Deus. Aí o versículo 8 diz assim, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Eu reconheço tudo, reconheço a minha natureza, eu sei quem eu sou, eu sei tudo, mas aí vem, meus irmãos, uma coisa interessante, que é um apelo do versículo 8 ao versículo 12, ele começa a apelar pela misericórdia, pela transformação divina. É sempre assim. E eu queria que você encontrasse esse caminho também. Anseie por Deus, perceba a sua iniquidade, a sua inadequação, a sua incapacidade de se aproximar por seus próprios meios e reconheça que essa última sessão de Isaías 64, que é o do versículo 8 ao 12, como falei para você, aí ele vai começar a um apelo fervoroso também, também, tá certo? Mas é pela misericórdia, pela transformação divina. O profeta aqui, ele está nos levando a uma jornada de renovação espiritual, meus irmãos. Usando imagens poéticas, como eu falei, que ele é muito poeta, né? Ele começa a dizer que Tu és o nosso Pai. Quem sou eu? Eu sou como um barro nas Tuas mãos, Senhor. Na mão do oleiro. Você já viu um oleiro trabalhando com barro, uma pessoa fazendo alguma escultura? Rapaz, ele vai, monta, desmonta, faz como quer. Você já se percebeu assim nas mãos do Senhor? Tem até um hino, né? Ficou célebre, a gente canta dos vencedores por Cristo. Pelo menos eu vejo vencedores cantando. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E ele fala ali, quebre a minha vida, refaça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Eu sou teu filho, porque o Senhor é meu Pai, e eu sou como um barro, Tu és o meu oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Quando você traz isso à memória do Senhor, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, e aí ele começa a evocar a ideia de que somos todos nós criados e formados por Deus, Ele não vai nos abandonar, e aí no versículo 9 ele diz, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembre para sempre da nossa iniquidade, olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Ele está dizendo assim, por favor, eu sei que as nossas iniquidades fizeram separação, as nossas iniquidades nos afastou como um vento da tua presença, tudo a nossa justiça, tudo em nós
exala mal diante de ti. Mas, por favor, faça de novo. O Senhor tem esse poder. O Senhor tem esse poder. O Senhor é o oleiro, a gente é criatura sua, Senhor. É isso que está falando. Você pode fazer essa oração toda, sabe? Então ele diz assim, no versículo 10, as tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. Versículo 11, o nosso templo santo e glorioso em que nossos pais se louvavam foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram ruínas. E o versículo 12 ele termina dizendo, diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais. Primeiro aqui ele começa no versículo 9 dizendo, por favor, não lembre dos pecados passados. E eu quero dizer para você, olha aqui para mim, presta atenção. Ele está dizendo aqui, olha, por favor, não se lembre dos meus pecados passados. Eu vou dizer para você que ele diz assim, dos seus pecados eu não lembro mais. Ele chega ao ponto de dizer que ele pegou os seus pecados, jogou no mar do esquecimento. E a Corrie Bom, que até escreveu aquele livro Refúgio Secreto, ela disse, ele jogou os seus pecados no mar do esquecimento e colocou uma placa, proibido pescar. Para você nunca mais vá lá atrás de uma coisa que ele já perdoou. Tá? Então ele começa a dizer, não se lembre mais. E ele diz assim, olha, versículo 10 e 11, vai introduzindo um lamento pela destruição de Jerusalém, um lamento da destruição das cidades santas, que ficaram desertas, desabitadas, mas ele diz assim, olha, essa consequente ruína é uma consequência grave do afastamento de Deus e uma urgência tremenda por restauração. É o que ele está dizendo aqui, Deus, por favor, eu estou reconhecendo a devastação que esse pecado concebeu, né? Que esse pecado ocasionou, essa devastação causada pelo meu pecado, pelo pecado do povo. Mas finalmente, no versículo 12, Isaías conclui o capítulo com o reconhecimento da devastação causada pelo pecado, mas ele começa a refletir sobre a justiça de Deus e ele questiona, Senhor, o Senhor vai nos afligir para sempre? O Senhor vai ficar calado diante de toda essa destruição que a gente tem? Então, meus irmãos, o que eu quero falar para você aqui, já encerrando o nosso tempo, é que de tudo que nós lemos, e a gente está aqui conversando, eu queria que você prestasse atenção aqui comigo, por favor. Estou concluindo. Que Isaías 64, eu acho assim, sabe, num resumo assim que eu faço, ele é nada mais, nada menos que uns pedidos de oração. Pedidos de oração. Então, primeiro, uma oração de anseio pela presença divina. Eu acho que depois do que a gente leu aqui, eu gostaria que você fizesse, né? Aqueles pedidos de oração. Eu sempre digo que a gente ora pelos PPOs, os pedidos permanentes de oração, mas existem aqueles pedidos específicos que talvez você queira fazer, e eu acho que depois da gente ler esse capítulo de Isaías, eu acho que o motivo de oração que a gente podia tirar daqui era ansiar também pela presença de Deus. Ah, Senhor, por favor, rompa os céus, rompa tudo e se apresente aqui conosco. Sabe? Orar pelo desejo, suspirar pela presença de Deus em nossas vidas. Podemos pedir sim, meu irmão. Você pode pedir sim pela presença de Deus, para Ele se revelar de uma maneira assim, mas tão significativa, sabe? Assim que você possa sentir a presença dEle como um fogo mesmo, aquecendo a sua vida, aquecendo seu coração, queimando os gravetos, aquecendo a água. É isso que ele está falando assim, olha, eu quero a sua presença que pode me dar respostas para as minhas perguntas mais profundas. Para queimar pecados, para queimar tristeza e acender a chama do grande amor de Deus na sua vida. Então, eu acho que Isaías 64 são motivos de oração, e o primeiro motivo de oração que eu vislumbro aqui é ansiar pela presença de Deus. Então, peça a Deus pela sua presença. Segundo pedido de oração,
arrependimento pelos nossos pecados. Arrependimento, não arrependimento, reconhecimento e arrependimentos pelos nossos pecados. É o que eu vejo aqui. Isaías está nos lembrando da importância de nós reconhecermos. Lembra quando Davi, ele lá no Salmo 51, no 32 também, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que tu terás sido como justo em fazer o que tu quiseres na minha vida. É mais ou menos isso que Davi está falando. Então, eu leio aqui em Isaías 64, uma necessidade por arrependimento e reconhecimento de pecado diante de Deus. Então, nós podemos orar, pedindo a Deus que nos ajude a reconhecer nossos erros, nossas fraquezas, que nos conceda humildade para estarmos diante da presença dEle e termos uma vida sem pecado, sob orientação e força da sua presença e da sua palavra. E terceiro motivo de oração que eu vejo aqui em Isaías 64 é que ele renova as suas esperanças pela misericórdia do Senhor. Mesmo diante dos nossos reconhecimentos de miséria, de que não adianta eu querer trabalhar com as próprias mãos, querendo receber como se fosse uma barganha, ou achar que já estou salvo porque é algo que eu faço que aos olhos do homem parece coisa boa. Eu acho que Isaías aqui, ele nos dá essa esperança de que pode haver uma misericórdia e transformação divina nas nossas vidas. Podemos orar pela confiança na graça, podemos orar pela confiança na abundante misericórdia de Deus nas suas vidas e perguntar a Ele: Senhor, você vai ficar calado? Tem muitos salmos assim, né? O Senhor não está vendo? Por que estás? Aí eu pergunto: por que você está abatido, ó minha alma? Porque Deus, Ele diz ali, e não é uma contradição, o profeta está dizendo: por que você vai ficar calado? Ele está respondendo aqui, no versículo 4, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, com os ouvidos não se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, que isso possa ser uma continuidade da nossa jornada espiritual em Cristo, que Deus possa lhe abençoar, renovar suas esperanças e os ensinamentos desse capítulo 64 de Isaías possa despertar desejo de oração por anseio pela presença dele, reconhecimento e arrependimento de pecado e renascimento de esperança na misericórdia e graça do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa lhe abençoar muito, viu? A gente vai cantar mais um hino, a gente vai estar cantando, e eu pediria que você estivesse louvando a Deus. Não deixe de fazer os seus pedidos de oração, nós vamos estar orando por você, e nós vamos cantar. E depois ainda vamos orar ainda, tá? Vamos orar, e eu vou fazer aquele pedido especial. Aguarda aí, que eu vou fazer um pedido bem especial aí. Acho que tem que ficar por aqui mais para perto, para tu aparecer aí, tá bom? Rapaz, esse hino aí é antigo, viu? E tem tudo com contexto, né? Engraçado isso. Desce o mar se revolta, as ondas mudam a cor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Nossa que lutamos, podes assim te ouvir. Se a cada momento dos ventos, na prestes a submergir, as ondas atendem ao seu andar. Sossegai, sossegai, seja aumentar pela mar, a ira dos momentos entre o mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai, por vós estou para nos salvar. Sossegai,
tão grande a tristeza, me quero te consumir. Na dor que perturba minha alma, te peço, venha dormir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará saber? Não tardes, meu mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar, sossegado, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o teu cantar, sossegado, com força estou para vos salvar, sim, sossegado. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vos acalma, que não poderá findar. Vinde ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Ao hei de chegar bem seguro ao povo descrito meu. As minhas atendem ao meu andar, sossegado, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Os todos ouvem ao teu andar, sossegado, com força estou para vos salvar, sossegado. Glória a Deus. Ele falou, viu, com você aí dos louvores, porque ele falou que é um Deus incomparável, habita no meio dos louvores, mas você não pode ter sobre você esses cuidados que você não consegue levar. Ele manda você lançar sobre ele. E agora ele diz, se acalma, sossegue. Ele vai mandar o mar se acalmar. Você crê nisso, meu irmão? Então, se você crê nisso, a gente vai orar junto com você. Mas antes de orar, eu falei que eu ia dar um aviso bombástico, que é o aviso que eu sempre dou. Nós estamos, quando eu falo nós, a Igreja Presbiteriana das Graças. Você sabia que ela está também lá em Casa Amarela? Rafa. A Igreja Presbiteriana das Graças está lá em Casa Amarela também. Olha que coisa maravilhosa. E eu vou dar um endereço para você. Rua Barão de Granito, número 209. Tem sido uma bênção. Então, você está aqui na Igreja das Graças, que começa o culto às 8 horas da manhã, são 2 cultos, 2 escolas dominical, uma bênção, mas se você quiser nos abençoar com uma visita, nós também temos cultos lá às 5 horas da tarde. Eu não vou nem dizer do culto de 9 horas da manhã e a EBD de 10h30, tá? Porque eu sei que a gente tem isso aqui também, você vai poder aproveitar aqui. Mas quem sabe você leva o seu pequeno grupo para lá, está sendo uma coisa assim maravilhosa para a gente, porque todo domingo às 5 horas da tarde, às 17 horas, está indo um PG lá nos visitar e tem sido uma bênção. Vai conhecer lá uma parte dos seus irmãos da Igreja Presbiteriana das Graças, que está crescendo, né? Para a gente estar junto cultuando a Deus em Casa Amarela. Tá bom, meus irmãos? Está feito o convite aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque tu és o Deus que fendeste os céus e chegaste até nós. Tu és um Deus que, apesar de tudo, dessas nossas justiças serem esses trapos de imundícia, tu és um Deus que trabalha porque nós esperamos em ti. Eu louvo o teu nome por isso, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui junto com os irmãos. Quero te louvar, Senhor, porque
Tu tens respondido a oração do teu povo, continuas abençoando esta igreja. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que nós oramos aqui no início, enfermos, desempregados, que estão aí, Pai, com problemas familiares, que estão pedindo salvação de vidas no meio da sua família. Deus, por favor, segundo a tua vontade, responda esses pedidos. E eu quero pedir, ó Deus, que tu estejas para cada lar que está nos ouvindo agora, derramando bênção de paz, de harmonia e de prosperidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que hoje, mesmo você aí que está dormindo por causa da vigília, às 19 horas, temos o culto também à noite, né? Que são os bravos da cruz, vai ser uma bênção. E o culto às 6 horas da manhã, que é o culto da ressurreição, vai ser bênção também, terminando com um grande café da manhã. Não faltem, participe. Deus abençoe sua vida.